Olá pessoal, bem-vindos ao BT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a quinta aula da unidade 20 e nessa aula nós vamos apenas fazer uma análise verbal de certas formas peyod e penun. Por quê? Porque como esses verbos são fracos e como nós estamos aprendendo agora como analisar esses verbos, eu quero fazer uma aula especial somente dedicada à análise verbal desse tipo de verbo. Vamos começar então com a primeira forma sendo nis-u. Nis-u, vocês notarão, tem um daguesh aqui no meio, então é claro que o tronco será o tronco piel. A conjugação parece ser a conjugação perfeita, não é? Porque nis-u tem aquela raiz nassá e tudo está de acordo, então seria o tronco piel, a conjugação perfeita, terceira pessoa, comum, do plural, da raiz nun, sin, aleph. Então, nesse caso, a tradução desse verbo seria eles exaltaram, né? Porque nassá significa ele levanta ou ele carrega. No tronco piel é mais intensivo, então eles exaltaram em vez de eles levantaram. Agora, vocês notarão mais uma coisa, que quando nós temos esse daguesh aqui no meio, é possível também, já que a raiz é uma raiz penun, que o tronco dessa raiz seja o tronco nifal. Por quê? O que acontece aqui? Bom, aquele primeiro nun aqui é assimilado, o nun que fica aqui seria o nun do tronco e não o nun da raiz. E nesse caso, nis-u pode ser traduzido tanto no piel quanto no nifal perfeito, terceira pessoa comum do plural. Isso é uma coisa que acontece apenas com verbos penun e apenas nos troncos piel e nifal, mas é possível que a análise verbal desses verbos que começam com uma raiz penun seja uma análise ambígua, né? Porém, na tradução, vocês poderão saber se o verbo é um verbo piel ou nifal. Por quê? Porque o nifal sempre levará aquela voz passiva, né? Então, em vez de traduzir nis-u como eles exaltaram, você pode traduzir no nifal nis-u como eles foram erguidos. Então, existe uma diferença aí e na tradução ficará mais claro qual tronco cabe melhor ali naquela situação, naquele contexto. Agora, essa confusão é possível quando você for fazer uma análise verbal de um verbo desse tipo, mas ela é bem incomum e o contexto sempre nos dirá qual que é o tronco da palavra, se o tronco é o tronco piel ou se o tronco é o tronco nifal. O próximo verbo é o verbo vehitavnu. Vehitavnu, vocês notarão, começa com um vav. Então, já sabemos que esse verbo será ou um perfeito ou imperfeito conjuntivo ou consecutivo, e depois nós temos aqui o re. Então, esse re pode ser parte da raiz, a raiz pode ser re, tet, bet, ou pode ser um re que é o prefixo do rifil, não é? Nesse caso, quando nós damos uma olhada aqui, nós notamos que a vogal que nós temos aqui embaixo é a vogal tsere, e como nós aprendemos, verbos peyod, que eram originalmente peyod, podem às vezes perder o yod quando estamos no rifil. Então, nesse caso, é bem provável que o tronco aqui seja o tronco rifil. A conjugação, então, seria ou perfeito conjuntivo ou perfeito consecutivo da primeira pessoa, comum do plural. E a raiz será yatav, ou yod, tet, bet. A tradução desse verbo pode ser, se ele for uma conjugação perfeita conjuntiva, seria e fizemos o bem. Porém, se for perfeito consecutivo, seria e faremos o bem, tá bom? Ou causaremos o bem, né? Alguma coisa nesse sentido. A próxima palavra é a palavra huledet. Huledet, vocês notarão, termina com esse segoltav, que é a marca que nós já aprendemos. Essa segulização aqui é a marca do infinitivo construto, com certos verbos peyod e certos verbos penun, não é? Outra coisa, nós notamos aqui que existe um re
e existe um shurek. Então, nesse caso, nós sabemos que o tronco será o tronco rofal, a conjugação será o infinitivo construto e a raiz é Yod Lamed Dalet. Por que nós sabemos tudo isso? Mais uma vez, nós sabemos que ele é infinitivo construto por causa dessa forma segolada e sabemos que ele é rofal por causa do shurek, o shurek que toma o lugar do Yod. Agora, eu não sei e não encontrei em nenhuma gramática por que Huledet leva esse dagesh aqui. Não é, claro, um dagesh lene, é um dagesh forte. Eu não sei por que ele aparece aí, mas ele aparece em todas as formas que aparecem no hebraico bíblico do rofal, do infinitivo construto, da raiz Yod Lamed Dalet. Todas essas formas têm esse dagesh. Peço perdão por não saber explicar isso, mas de qualquer jeito vocês poderão notar já pela forma segolada e também pelo shurek aqui que esse verbo é do tronco rofal da conjugação infinitivo construto. Tá bom? O próximo verbo é o verbo yaru. Vocês notarão que eu pronunciei o aleph como se ele fosse um aleph quiescente. Eu simplesmente pronunciei o verbo como yaru e não yaru, né? Agora, o tronco será kal, a conjugação será imperativa, gênero masculino, número plural, e da raiz Yod Resh Aleph. Agora, deixa eu explicar como que isso acontece. Nós sabemos que a forma Yiktelu é a forma do kal imperfeito, na terceira pessoa masculina do plural, né? Então, Yiktelu é a terceira pessoa masculina do plural. E essa forma, quando eu tiro o prefixo, esse prefixo aqui, vira que, ou kitlu, né, para o imperativo masculino. Opa, desculpa, isso aqui é uma forma cursiva. Eu aprendi o hebraico com as formas cursivas, então às vezes eu volto àquela forma cursiva, mas isso aqui é um lamed, tá bom? Então elas voltam àquela forma kitlu, quando você tira o prefixo. O que aconteceu aqui? Em vez de ter o shevá aqui, como nós temos dois shevás vocais lado a lado, o primeiro se torna em um hirek. Agora, o que aconteceu aqui é que, como o resh não pode levar o shevá, esse primeiro shevá aqui reverteu a sua forma do shevá, não continuou sendo um hirek, então nós temos um kal imperativo masculino plural da raiz Yod Resh Aleph. Agora, a próxima forma, Yilu, é diferente. Por quê? Essa forma aqui não vem da raiz Yod Resh Aleph. Ela vem da raiz Resh Aleph He, que é ele vê, né? Ra'a significa ele vê. Então o que acontece aqui é que a terminação Kametz He cede o seu lugar ao shurek, que é a terminação do kal imperfeito da terceira pessoa masculina do plural da raiz Resh Aleph He. Notem que existe uma semelhança muito grande entre essas duas formas, só que elas vêm de raízes completamente diferentes. Normalmente, pelo contexto, você poderá distinguir qual é qual, mas geralmente também as formas do verbo yare no kal terão um yod a mais. Por quê? Porque no imperfeito, se você se lembra, a forma do verbo peyod, originalmente peyod, sempre terá aquele yod vocálico e não consonantal, né? Então, por exemplo, a forma do kal imperfeito, terceira pessoa masculina do plural, será yiru, sem esse hirek aqui. Então, yiru, tá bom? E também sem esse shevá aqui. Então é bem fácil distinguir, por exemplo, o kal imperfeito, terceira pessoa masculina do plural, entre essas duas raízes. As únicas duas formas que são as mais difíceis realmente são essas duas formas aqui. Do kal imperativo de Yod Resh Aleph e do kal imperfeito Resh Aleph He. A próxima forma é a forma Urhidvadoto. Essa forma, vocês provavelmente já notarão, é uma forma bem longa e aqui no meio tem o Re e o Tav. Não é? Esse Re ficou muito fechado aqui, mas
mas dá para perceber, né, que é um Re mais o Tav, e depois nós temos um Vav aqui. Por que nós temos esse Vav? Bom, porque essa raiz é uma raiz originalmente Pevav. E outra coisa, nós vemos a terminação do to. Então nós temos aqui um sufixo pronominal e nós temos a terminação que normalmente seria o Rolem Vav Tav, mas nesse caso é apenas a terminação Rolem Tav, que nos mostra que esse verbo também provavelmente era um verbo Lamed He. Então nesse caso nós temos um verbo duplamente fraco, a única parte da raiz que sobreviveu é esse Dalet aqui. O Yod que nós tínhamos aqui anteriormente foi transformado em um Vav, e o Re foi substituído pelo Rolem Tav. Então, a raiz será Yod Dalet He, o tronco será Hitpael, conjugação infinitivo construto, e como que nós vamos traduzir esse verbo aqui? Esse verbo será traduzido e ao ele confessar, ou e ao confessar-lhe, ou e ao confessar-lhe. Alguma coisa nesse sentido. Lembrem-se que o sufixo pronominal, quando ele é adicionado ao infinitivo construto, pode ser tanto o sujeito quanto o objeto, ou objeto direto ou objeto indireto do infinitivo construto. Então ele é bem ambíguo nesse sentido, mas é claro, pelo contexto você sempre pode distinguir qual é qual. A próxima forma é a forma vanitatem. Vocês notarão, parece ser mais fácil, não é? Porque parece aqui que essa forma é a forma normal de um verbo nifal. A única coisa que nós temos é a assimilação daquele primeiro nun no segundo radical e também a assimilação do segundo nun aqui no sufixo do nifal perfeito, um nifal perfeito conjuntivo ou consecutivo da segunda pessoa masculina do plural da raiz nun, tav, nun. O próximo verbo é o verbo nutatem. Vocês notarão que nutatem é bem similar a nitatem, né? A única coisa que muda é a primeira vogal aqui e também a ausência do dagesh, que seria aquele nun assimilado. Como o nun não foi assimilado, nós sabemos que o nun aqui não fecha a sílaba, né? Então o verbo está agindo como se ele fosse um verbo forte. A única coisa que nós temos que não esperaríamos ver é aquela assimilação do último nun, que é assimilado aqui no sufixo. E o tronco é o tronco kal, a conjugação perfeita da segunda pessoa masculina do plural do verbo nun tav nun. Então a tradução do primeiro seria ou e fostes dados ou e sereis dados, dependendo se for um verbo perfeito conjuntivo ou consecutivo. A tradução do segundo verbo seria destes, porque é uma ação simples e não uma ação passiva. A próxima forma é a forma tikar. Tikar, na verdade, vem do verbo lakar e é um kal imperfeito segunda pessoa masculina singular do verbo lamed kof het. Por que eu sei isso? Porque o verbo lakar age como se ele fosse um verbo penun da classe A. Então, tikar é aquela forma normal que nós esperaríamos ver com verbos penun classe A. De vogal tema, claro, classe A. O próximo verbo é o verbo v'olicha. V'olicha. Esse verbo, na verdade, é um verbo rifil. Por que eu sei disso? Bom, porque ele tem esse hirak yod aqui e ele tem o kaf. E, normalmente, os verbos que têm hirak yod ou serão um verbo lamed he ou serão um verbo no tronco rifil. Como ele tem o hirak yod, mas é seguido por uma consoante que não é uma consoante de um sufixo normal, da conjugação perfeita ou imperfeita, eu sei então que essa consoante é uma consoante da raiz. Eu sei também que essa consoante é uma consoante da raiz, então eu sei que esse hirak yod aqui é o hirak yod normal que nós esperaríamos ver no tronco rifil. Agora, ele começa também com um aleph. Como ele começa com um aleph, eu sei que a conjugação será a conjugação imperfeita
ou coortativa. Por quê? Por causa dessa terminação kamethe aqui, né? Eu sei então também que a pessoa será a primeira pessoa comum do singular. Agora, qual é a raiz? A raiz não pode ser vav lamed kaf. Também não pode ser yod lamed kaf. Essas raízes não existem. Qual é a raiz? A raiz é re lamed kaf. Porque nós já aprendemos o verbo halar agirá em todos os troncos e todas as conjugações como se ele fosse um verbo peyod, originalmente p-vav. Então, esse vav vocálico aqui toma o lugar do re, como se ele fosse um verbo peyod, originalmente p-vav. A tradução desse verbo seria e eu causarei a andar, ou e eu trarei, né? Se você causa alguém a andar, você trouxe aquela pessoa. Agora, se esse verbo fosse coortativo, eu traduziria o verbo como deixe-me causar a andar ou deixe-me trazer. Tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Vocês notarão que realmente os verbos fracos aparentam ser bem difíceis, mas eles todos seguem aqueles padrões que nós já aprendemos. Se vocês aprenderem aqueles padrões, será bem fácil distinguir qual é o verbo e também memorizem as raízes verbais. Se você não tiver um bom conhecimento do seu vocabulário, você não poderá fazer essa análise verbal, tá bom? Aprendam então as raízes verbais, elas são importantíssimas na hora de fazer a análise verbal de verbos fracos. Até a próxima então. Shalom!